aí nas redes sociais também ouvindo. E para mim esse é um mês muito especial e no decorrer da ministração da palavra vocês vão saber porque esse dia é tão especial para mim. E hoje o pastor leu aqui na leitura oficial o Salmo 40. Né? E esse primeiro versículo ele é maravilhoso. Nós temos que ter nossa confiança no Senhor, viu, gente? É no Senhor que nós temos que ter a nossa confiança. É para Ele que nós devemos clamar, né? E muitas vezes a gente fica vira mais lamentação do que clamor e confiança. Por quê? Se Deus é o nosso dono e Ele pode tudo e todas as coisas. Então, nosso Deus tem poder de fazer e desfazer, de mudar situações, de mudar histórias, assim como Ele mudou a minha. Né? Até os meus 35 anos eu tinha uma história. E de repente, de um dia para o outro, mudou a minha história. Por que mudou a minha história? Um dia eu fui num culto de ensino, por isso que é importante o ensino. E naquele dia, o pastor Juvenal da Assembleia de Deus, lá do Jardim Mágico, em São Paulo, ele deu um ensino sobre o intermediário entre Deus e o homem. E o intermediário entre Deus e o homem é só Jesus Cristo. Aleluia! E o nome de Jesus tem poder, viu? O nome de Jesus tem poder, ele cura, ele liberta, ele salva e ele ainda leva para o céu. Glória a Deus, aleluia! E às vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas do mundo, a gente fica, nós vivemos momentos tão difíceis, que é tanta coisa, que muitas vezes quer tirar o foco do homem de Deus. Mas Jesus, ele é a porta. E aqui no versículo 1 versículo 1 do Salmo 40, diz assim, pastora Bia, esperei confiantemente pelo Senhor. Olha, esperar o que está ali aguardando, né? Confiantemente pelo Senhor. E olha aí a parte dele. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia. Seu clamor tem que ser para o Senhor. Aleluia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor, ele tem chamado pessoas que verdadeiramente confiem nele, que clame por ele, que adore ele, que busque a ele em espírito e em verdade. E nós temos que ter essa busca constante, independente da situação. Se está bem, se está mal, se está com saúde, se está doente, se tem dinheiro na conta, não tem dinheiro na conta. Hoje, o mundo tem nos sufocado com tanta coisa. E nós temos que tomar cuidado, porque isso nos afasta do Senhor. E mais a gente clamar a Ele, a gente fica reclamando, lamentando. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Porque Jesus, Ele é a porta de bênção para nossas vidas. E como eu já falei, a principal bênção não é as coisas da terra. A principal bênção é a presença dEle nas nossas vidas. E essa luta nossa constante para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aí eu peço para que vocês abram suas Bíblias em Mateus 4. Jesus, ele após ser tentado lá no deserto, após a oração de 40 dias, aí ele começou a convocar os seus discípulos. Aí em Mateus 4, versículo 18 até o 22, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus caminhando, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ele lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vocês viram que aqui esses 4 primeiros discípulos, né? Jesus passou ali.
eles estavam nos afazeres deles, e o Senhor Jesus chamou os 4. Eles ouviram a voz de Jesus. A porta, que é Jesus, ela se abriu. E ele chamou. E o Senhor nos chama. A porta está aberta. E o Senhor chamou os 4, assim como ele chamou os demais. Jesus, a porta de salvação, começou uma grande obra missionária. E a obra do Senhor ainda não terminou. E a porta está aberta. E o Senhor chama, continua chamando pessoas para serem seus discípulos, porque a porta está aberta. E em Jesus não existe mal. Em Jesus só existe o nosso escape. Às vezes as coisas do mundo tentam nos tirar a mente, mas Jesus, a porta está aberta e ele chama cada um pelo seu nome e fala: vem, vem. E aí, se você for ler, em alguns versículos, em João 10, vamos ler aí, João 10, Evangelho de João 10, 1 ao 18. Né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que diz assim: Jesus, o bom pastor, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O Senhor está falando, eu sou a porta aberta. E vocês são minhas ovelhas. O Senhor está chamando você para fazer parte do rebanho dele. O 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aí o 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Vocês entenderam? Jesus, ele afirmou: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Ele é a porta de salvação. Ele é a porta para suprir nossas necessidades. E aí em Mateus 11, 29, diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes nós estamos cansados, nos sentindo com peso grande, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. Mas o Senhor, ele diz, ele chama você: vinde, eu vos aliviarei. Qual é o fardo que eu e você nós temos nessa noite? O Senhor diz: entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É necessário que a gente tenha essa confiança. E esse intermediário que é Jesus Cristo, ele nos ouve quando nós clamamos, porque ele é o bom pastor que nos ouve e que nos conduz na nossa jornada. Naquele dia que eu estava naquele culto de ensino, lá do pastor Juvenal, o Senhor já o recolheu. Ele deu aquele ensino. E aí, no início de fevereiro do ano 2000, eu, lembrando da oração dele, uma conversa que eu tive com uma amiga, os amigos lá da empresa que eu trabalhava. E aí, a pessoa, como era mais da linha kardecista, ela tinha outro tipo de condução de oração. Mas eu aprendi com o meu pastor naquela época, que o Senhor colocou naquela igreja, que Jesus, sendo o nosso intermediário, eu podia clamar para ele. E aí, naquele dia, final de janeiro, início de fevereiro do ano 2000, eu me ajoelhei no banheiro da empresa que eu trabalhava, da Sadia. E lá, eu orei, eu apresentei a minha vida para o Senhor, porque eu fiquei viúva muito jovem. Eu tinha em torno de 31 a 32 anos, com um filho de 2 anos. E aí, sabe, uma mulher jovem no mundo, que já era perdido.
ali eu senti o perigo que eu estava passando naquela época. Porque uma mulher jovem, viúva, trabalhava numa ótima empresa, ganhava bem, tinha carro, tinha casa. Só que dentro de mim tinha um vazio. Porque o Senhor sabe os caminhos que usa para te levar até Jesus. O Senhor me fez passar por um processo difícil, de viuvez. Mas aqui naquele dia que o pastor pregou, eu sabia que havia uma porta. E eu abri meu coração para o Senhor. E falei com ele: Senhor, eu quero ter minha família reconstruída. Senhor, eu quero que o Senhor reconstrua a minha vida, a minha família. Senhor, então eu te peço em nome de Jesus, a porta. Que o Senhor mande o seu anjo mais sábio, mais esperto, mais inteligente à busca do meu varão, onde ele estava pedindo uma esposa. Eu já fazia um bom tempo que eu estava viúva, em torno de 4 anos. E ali naquele banheiro, ali ajoelhada, eu falei com o Senhor, falei tudo que eu achei que era necessário falar. Mas falei: Senhor, eu quero um homem, Senhor, temente ao Senhor. Que meu filho se sinta bem de deitar entre nós. E fui falando para o Senhor como eu queria. E ainda fui muito atrevida. Falei: Senhor, eu quero minha bênção até o dia 28 de fevereiro do ano 2000. Eu estava no início de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro do ano 2000. E ali naquela oração eu me levantei, confiante. Não, sabe quando você entreguei ao Senhor, para o Senhor meus caminhos. E naquela época, eu não era evangélica ainda não, irmão, era simpatizante. Eu ia para a igreja, toda vez que minha mãe tinha Santa Ceia, eu ia. Porque na Santa Ceia não fazia um apelo. E às vezes uma festividade, ou outra, minha mãe era muito participante. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, eu ficava mais na casa da minha mãe do que na minha casa, praticamente morava lá com a minha mãe, mesmo minha casa assim, do lado da rua. Eu falei: mãe, eu orei assim. E eu pedi até o dia 28 de fevereiro de 2000. Minha mãe falou assim: você crê, minha filha? Eu creio, mãe. Então, por isso, assim, o Senhor Jesus inclinou os ouvidos para mim. Aleluia! E Ele mudou a minha história. Quando foi no dia 12 de fevereiro do ano 2000, não chegou um mês, viu? O Senhor me apresentou o pastor Paulo. Ele me apresentou o pastor Paulo. Aí, no aniversário, conversamos muito pouco, conversei mais com o pai dele. Minha mãe estava presente, meus irmãos estavam presentes também. Aí, quando foi na segunda-feira, eles combinaram lá um café da tarde. Eu cheguei do serviço, teve um café da tarde. Aí pude conversar mais com o Paulo, que na época ele ainda não era pastor. Ele também teve as revelações dele. Qualquer momento ele também pode estar no momento de pregação, está falando. Aí eu sei, irmãos, que na terceira vez que eu vi o pastor Paulo, a gente já tinha marcado noivado, casamento. E hoje faz 25 anos que nós nos casamos no Senhor. Aleluia! Esse Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele abriu a porta. E eu entrei por essa porta, porque meu coração eu entreguei, o meu corpo, minha alma, meu espírito para Ele. Porque, irmãos, imagine você pedir, você ser atrevido ao ponto. Você falar, Senhor, até o dia 28 de fevereiro, quando foi no dia 12, eu conheci o dia 5. A gente estava casando no civil. E dia 7 de outubro, que também é o meu aniversário, nós estávamos casando na igreja, recebendo a bênção do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Mas o que aconteceu, o Senhor me chamou. Vocês entenderam? O Senhor me chamou. Eu poderia, naquele momento, porque eu pedi a busca do meu varão aonde ele estiver. O Senhor, Ele escolheu alguém para mudar minha vida. Ele não me apresentou só o casamento. Ele apresentou para mim uma oportunidade de salvação. Porque eu achava que eu conhecia Jesus. Que eu conhecia Deus, conhecia o Espírito Santo. Aí foi através disso que eu comecei a manusear a Bíblia, conhecer mais a palavra, aprender com Ele que tinha mais muito conhecimento, tem conhecimento da palavra. E o Senhor, Ele foi trabalhando em mim. O Senhor foi mudou meus costumes, mudou as minhas vestes. Olha, ainda tem muita coisa para trabalhar, né? Porque perfeito é só quando chegar no céu. Mas o Senhor, Ele mudou a minha vida. Mas a porta estava aberta. A porta está aberta.
E o Senhor diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Eu estava cansada da vida que eu estava levando, eu queria um lar. Aí vou falar uma coisa para você: um lar com Jesus é muito diferente. Um lar com Jesus, a gente se estrutura quando vem a luta. A gente está estruturado quando vem a dificuldade. Tantas coisas nós passamos nesses 25 anos. Aleluia. Mas Ele abriu a porta com amor para mim. Aleluia. Ele disse: vem, minha filha. Vem para mim. Eu não vou te dar só um esposo. Eu vou te dar uma vida nova. Eu vou te dar algo que você ainda não experimentou. E cada dia que a gente vai experimentando mais Jesus, é tão maravilhoso. Aí já falava: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo vive na gente, você vai mudando tanta coisa na sua vida. E cada dia você vai vendo que você tem que mudar mais e mais. Aleluia. E quando Deus ele abre a porta, é igual a igreja de Filadélfia. O Senhor diz na igreja de Filadélfia, em Apocalipse, que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Agora, Ele abre a porta, você entra, mas você também tem a liberdade de sair. A escolha é sua. Tantos pratos nos são oferecidos neste mundo, de todo tipo de espécie. Mas quando você entra por essa porta, que Cristo vive em você, você vai se tornando uma nova pessoa. Aquela criatura, ela vai sendo mudada e você vai se tornando um filho. Você vai querendo cada dia procurar se santificar mais. Quando você erra, quando você comete algum deslize, o Espírito Santo trabalha dentro de você e você vai falar: o Espírito Santo vai falar: errada, errado. Você pertence a Cristo agora. E assim foram os discípulos, né? Os 12 foram chamados, mas teve um que saiu da porta ali. Ele traiu, né? Ele se vendeu. E a salvação não se vende, ela é dada de graça. O Senhor tem a salvação e a salvação é de graça. O Senhor tem uma vida nova para nós e é de graça. O reino do céu não se compra, nem com ouro, nem com prata. Aleluia! Nem com promessas que o mundo muitas vezes oferece para você. Mas é necessário que a gente queira ter esse ponto, sabia? Para ir pensar: o Senhor está ali, ó, a porta aberta. E o Senhor está chamando: vinde a mim. Nem eu estou te chamando pelo teu nome. O Senhor está me chamando pelo nome. Entre. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero fazer morada na tua casa. Eu quero cear junto com você. Aleluia. Eu quero cear com você. Eu tenho um banquete para te oferecer. Aleluia. Às vezes nós podemos passar por momentos amargos. Jesus passou por momentos amargos por conta da nossa vida. E o Senhor disse para nós a cada dia: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e siga. E o Senhor chamou os discípulos: siga, venha. E o Senhor continua chamando. O Senhor quer fazer de você um discipulador, um embaixador para levar a palavra de salvação. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela quer te alegrar. Mesmo quando você estiver passando por um momento de luta, de aflição, o Senhor, Ele é o refrigério para a tua alma. Como o pastor falou, tivemos muitas lutas, mas vencemos todas com o joelho no chão e com oração. O Senhor me deu presentes na minha vida, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei na minha vida, o Senhor me presenteou. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida ao Senhor. Aleluia! Me tornar uma seguidora dele. Aleluia! O mundo oferece, como já falei, tanta coisa. O desenvolvimento tecnológico, mas também traz tanto aborrecimento, que se você não souber ter sabedoria para lidar com essas coisas, você entra na depressão, você entra na tristeza. Então, você tem que confiar que a porta está aberta, que Jesus é a nossa alegria,
que Jesus é a nossa cura, que Jesus é a nossa libertação, que Jesus é a nossa salvação. Nós não estamos vivendo, a Bíblia não é um conto de fábula, é verdadeira. Quem vai lá em Israel, vê lá os sinais que ficaram lá. Se você acompanhar os estudos que tem, é fiel e verdadeiro. Se você lê o Antigo Testamento e você lê o Novo, você vai ver que um concorda com o outro. Em Apocalipse fala do fim dos finais dos tempos e o que está acontecendo. Jesus falou para os discípulos: Senhor, como sabereis quando vai chegar o fim? Ele falou que haveria rumores de guerra, terremotos. Tanta coisa ia acontecer. E o que é que nós vemos hoje? Né? Então, eu convido você. Você quer ter uma vida feliz? Entre por essa porta que é Jesus Cristo. Aleluia. Entre. Ele vai saciar você. Aleluia. Aquela mulher samaritana, quando ela estava naquele poço, ela pegando água. Aleluia. O Senhor Jesus revelou toda a vida dela. Aleluia. Mas quando ela entendeu que ali era Jesus a porta, que ela entrou, ela saiu anunciando, se tornou uma missionária. Foi na cidade vizinha, ou no bairro vizinho ali, e falou para Jesus, e falou para aquele povo que ela tinha encontrado o Messias. Nós tínhamos que anunciar, e nós encontramos Jesus Cristo, o Messias, aleluia, o Emanuel, aleluia. Nós tínhamos que anunciar, aleluia, que nós passamos por um processo, passamos, porque Jesus também nos alertou. Aleluia, ninguém nasce e vive o tempo todo só maravilha, só sucesso, só fama, só alegria. Não, nós passamos por um processo difícil. É igual, por exemplo, vamos citar. Vamos imaginar que tem uma porta aberta, você está precisando de um emprego, ou resolver algo, digamos, financeiro seu. Estou dando um exemplo. Você sabe que ali tem uma porta. Ou você está com uma enfermidade, você sabe que ali tem uma porta, ali do outro lado tem um médico, tem alguém que vai te ajudar. Eu tenho certeza que nós vamos correr para entrar nessa porta, para resolver nossa questão, né? Então hoje eu te apresento Jesus Cristo. Seja qual for o problema que eu e você tivermos, ali está a porta, que é Jesus Cristo, Ele está ali. Vem, filho, vem. Eu vou cuidar de você. Eu vou te ajudar. A cruz está pesada, mas eu vou te ajudar. O teu fardo está pesado, mas eu vou aliviar. Aleluia! Glória a Deus. E outra coisa, como é sempre falado aqui, nós estamos numa viagem. E tem duas portas abertas. Uma porta que é boa, uma porta que é ruim. E nós temos que escolher a porta nesta vida. Que porta você quer entrar? Que porta nós queremos entrar? Eu te aconselho nessa noite, escolher entrar pela porta onde está Jesus Cristo. Amém? Por essa porta maravilhosa. E essa porta, quando Ele abre, você abre seu coração para entrar nela. Ninguém pode fechar. O inimigo pode lutar, ele querer te desanimar, fazer você sofrer, mas a porta não se fecha. E o inimigo não tem poder, porque como foi falado, se nós, ao nosso redor, nascemos os anjos, eles são mais poderosos do que os que estão ao nosso redor. Aleluia. E se você tiver alguém na sua família, isso fala para mim também, que a porta está aberta, que a pessoa não quiser, olha, eu vou te dar um conselho. Ore, porque se o Espírito Santo não convencer, você vai orar, você vai pregar para a pessoa. Mas a palavra do Senhor diz também que não é por força nem por violência. É o Espírito Santo que convence. A salvação é individual. O nosso papel é fazer o que Jesus falou, numa ordem imperativa. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, entendeu? Então, vamos continuar nessa fé, clamando e orando, porque nós somos seguidores de Cristo e a porta está aberta. O Senhor fala para você: vem. Amém? Que Deus abençoe você também que está nos ouvindo. Amém? Amém.